Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre liberdade e consciência. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Alexandre, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Aí, começou bem. Não tem como dar errado. Eu ia cantar, mas eu ia falar, esse resto de música aí não vai dar certo, vão achar o que da gente, né? Não Acham precisa. que a gente... Já acham que a gente não é bom da cabeça, né, bicho? Imagina. Inclusive, com essa entrada aí, não precisa nem gravar mais o resto. É isso aí, então, na semana que vem a gente se encontra com mais uma conversa. A gente hoje, de fato, vai ter uma conversa sobre liberdade e consciência e como esses conceitos e algumas coisas que a gente enxerga como liberdade, às vezes não são tão liberdade assim. Isso é o que a gente planeja conversar hoje, não é, Alexandre? Mas a gente não é livre para escolher os temas e muito menos para escolher o que vai falar, então... Como vai ficar no final? Aí você me pergunta daqui a uma hora, né? A gente vê direito. Muito bem, antes da gente ir pra pauta, o jogo é teu hoje, porque foi meu na semana passada, então vai lá, meu irmão. Muito bem, Pedro. Então, hoje nós vamos de roleta rúbrica. Ei, Alexandre, sua roletinha. Não adianta, sempre, ele dá um jeito de botar essa roleta. Era pra ser outro dia aí, mas aí eu resolvi guardar pra mais tarde. Era melhor, deu treta. Então tá bom. Bom, explica aí como é que é o roleta rúbrica. Roleta rúbrica, a gente aproveita alguns nomes de coisas referentes à igreja para rodar essa roleta com temas que são pertinentes à nossa vida, seja eclesial, seja cultural e social. Então, por exemplo, você vai ter lá Kyrie, glória, memória, mística, comunhão, oferenda, e a cada ponto desse tem um link guardado e você vai descobrir o que se refere cada link desse se eles forem sorteados. É, porque o Alexandre tem uma roleta, não é? E aí ele gira a roleta, dá o número, eu vejo aqui na numeração que ele colocou, e aí a gente comenta a notícia fingindo que a gente sabe bastante sobre o que a gente está falando, né? Exato. É esse o princípio. Tá bom, então gira essa roleta aí, meu filho. Girando! Girando e rodando, oi! Número 3. 3, olha, 3. Memória. É isso que deu aqui na relação que o Alexandre traça previamente. O que é memória aí, Alexandre? Memória, nós vamos recorrer às efemérides da data. Hoje nós estamos gravando no dia 15 de maio e vamos ver o que na história está reservado como datas, acontecimentos importantes. Pra mim, meu pai nasceu nesse dia, então aí abraço meu pai. Olha, já é uma grande memória. Abraço, seu Luiz. Aí, abraço pro seu Luiz. Que ouve todo domingo, hein? Interrompe o almoço de todo mundo para ouvir o filho. Obrigado a uma audiência que a gente tem, um dos 9 é meu pai. Vamos lá, então. O que aconteceu nesse dia, Alexandre? Olha, nesse dia tem uma efeméride aqui que não sei se ela é muito conveniente não, mas eu vou falar assim mesmo. Em 15 de maio de 1536, Ana Bolena é considerada culpada de adultério, traição e incesto pelo parlamento inglês. Ixi, e o que depois acaba gerando todo as disputas e pendengas, não é, Alexandre? Sim. Que trazem a separação da igreja anglicana da igreja católica apostólica romana, não é isso? Sim, Ana Bolena foi uma mulher decisiva em toda essa celeuma aí com o
rei Henrique VIII e mostra uma época que a sociedade tinha aí, podemos dizer assim, duas categorias de pessoas, os nobres e os plebeus. Não era só nessa época que era assim, né, Alexandre? Não, hoje não tem mais isso. Hoje todo mundo é igual. Todo mundo, ainda bem. Igualdade, fraternidade e liberdade. Vamos chamar liberdade, que é o tema do programa de hoje. Tudo pensado, tudo pensado. Então, mas vale a pena a gente lembrar então desse dia e dessas coisas, né? Os ricos, os nobres pediam a sua... pediam para serem tratados diferentes, mas nem sempre dava muito certo, né? E a Ana Bolena aí é considerada, então, culpada, ou seja... ser nobre não adiantou muito pra ela não, porque tinha outros interesses por trás. Quando há interesses mais, vou dar uma tossida aqui, viu, audiência? Nobres, nem a nobreza se sustenta, né? Boa. Gostou? Vamos lá. Vamos vai rodar o segundo tema? Vamos pro segundo tema, então. Roda o segundo tema, vamos lá. E o número é o 1. Kyrie. Qual é o tema 1? É o Kyrie. Vamos lá, Kyrie, perdido de perdão? Isso. E por que tem que pedir perdão? E o nosso pedido de perdão hoje está relacionado a o Met Gala, uma festa que teve no museu muito famoso, onde a Rihanna foi vestida de papa. E eu vi as fotos. E este look é assinado por um estilista chamado John Galliano, que já foi inclusive acusado de antissemitismo. O cara gosta da polêmica. Gosta, é a treta pela treta. Você quer falar ou eu falo? Pode falar, Pedro Luiz. Eu não sei, eu acho que a gente vai divergir aqui. Porque eu particularmente, e aqui eu vou ser considerado um pequeno herege, eu não me ofendo tanto com essas coisas. Eu vi muita gente dizer, mas isso é apropriação cultural, os nossos símbolos. Eu entendo quem se sentiu ofendido com isso. Mas eu fico pensando ao mesmo tempo, isso é de alguma maneira... Lógico, não tá no melhor... E ela não tá vestida de papa, ela tá com a mitra na cabeça, não é isso? A foto que eu vi. Sim, é uma mulher de vestido aí e tudo mais com a mitra na cabeça. De alguma maneira é reconhecer algum valor cultural que mesmo as celebrações católicas têm. O nosso jeito de ser. Havia uma música dos Engenheiros do Havaí que falava que o pop não poupa ninguém, não é? E a música se chama O Papa é Pop. O pop não poupa ninguém. Isso aqui foi no Met, que é o Metropolitan, é um museu lá em Nova York. Tá aí essa artista com a mitra na cabeça, outros com alguns motivos meio que religiosos nas roupas. E eu entendo se você se ofendeu. A mim, Pedro Luiz Amorim Pereira, a mim não ofende. A mim. Eu me ofendo mais por quem se ofendeu. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive numa sociedade em que o pop não poupa ninguém. Entendo o que eu estou te dizendo. Então, desse ponto de vista, eu acho que até, de alguma maneira, chama a atenção e volta os nossos olhares. Não foi uma retratação tão negativa, eu achei. Eu achei, né? Não sei você. Eu, sinceramente, Pedro, acho que o problema maior é o tal estilista John Galliano do que a própria artista, né? Sim, porque o que deu pra perceber é que vários artistas, de fato, entraram na onda e, pelo que eu entendi, era um pouco a temática da própria festa do museu, né? Mas, assim... Eu acho que você pode usar os motivos religiosos
sem ser tão, assim, evidente, sabe? E tão provocativo. E aí, quando você pega o histórico do cara, que inclusive já entrou numa polêmica chamando uma mulher de judia suja, né? Pois é. A Então, boca fala do que o coração tá cheio, né, meu? o cara parece que tem um problema, assim, não Sim. pode arruma treta com todo mundo. E, não, assim, se você pega o visual da Rihanna, o vestido passaria batido, se não fosse Uma a mitra na mitra, cabeça, né? né? E pra mim, sinceramente, causa uma certa estranheza, um certo choque. Mas eu entendo também, Pedro, quando você diz que a cultura pop ela meio que se apropria mesmo e não tem como a gente controlar isso, né? Então, a minha insatisfação, vamos dizer, o meu pesar com essa situação é mais da intenção do artista, né? Então, quando entra a questão da intenção, pesa um pouco aí, né? Mais É, do que pelo uso, né? até porque, se quer queira ou quer não, é um cara que já ofendeu muita gente, né? E aí, se é uma apropriação pop ou uma tentativa de ofender? Aí, nesse sentido, eu acho que você tem razão, a gente tem que olhar mais à frente com um pouco mais de atenção. Mas eu, particularmente, eu vou aqui dar tudo aquilo que a gente combate, né? Eu tenho um padre norte-americano que eu gosto muito, que é o James Martin, e ele tem todo um trabalho de diálogo também com a comunidade LGBT e tudo mais. E nesse diálogo com a comunidade LGBT, ele diz por que isso também pode ser positivo de alguma maneira. Porque isso de alguma maneira pode carregar alguma positividade. Então, como eu disse, não estou nem falando a favor nem contra, mas do ponto de vista daquilo que é a apropriação pop, mas também de um diálogo com a sociedade, poderia ser pior, não foi tão ruim quanto a gente calcula que poderia ser. Não me chame de herege, é que eu penso um pouco assim, não se importe. Beleza, Pedro. Então vamos girar a roleta mais uma vez e ver o que sai aí nesse próximo tema. Vira aí, meu filho. E o número é o 2. 2 é Glória. O que a gente Isto. tem que agradecer? Glória. Comemorar. Nós trazemos no link do Glória, né? Vamos agradecer pela descoberta de uma enzima comedora de plástico que pode revolucionar o processo de reciclagem. Enzima comedora de plástico? Pois é, os cientistas encontraram uma bactéria que possui uma enzima capaz de acabar com o problema do acúmulo de plástico no mundo. Olha aí, olha aí. Mas acabaria como? Diminuiria? Quebraria as partículas? Aí parece que eu manjo pra caramba de alguma coisa, de química. Transformaria isso em coisas menores para reciclagem? O que é? Simplesmente o bichinho, o micróbio é capaz de comer plástico. Sério? E aí acaba? sim. Acaba o plástico? Acaba o plástico. Ele vai jogar lá as garrafas PETs dentro de um recipiente, que não vai ser plástico, obviamente, senão as bactérias vão comer o recipiente. Lógico, E Breaking Bad. eles vão comendo, vão comendo o plástico e pronto. A bactéria fica viva, né? E lógico, vai ter os detritos lá que já são parte do plástico decomposto. Mas rapaz, não vai sobrar bactéria no mundo?
Porque vai jogar esses bichos aí, vai ficar tudo bem alimentado, daqui a pouco, em vez de planeta dos macacos... A bactéria vai dominar o planeta. Planeta das bactérias, em vez de fazer planeta dos macacos. Olha a sugestão de filme aí, hein? Planeta das bactérias, O nome da bactéria é Ideonella sacaiensis. Olha aí, já pensou o planeta sacaiense? Perigoso, hein? Ninguém levou em conta isso aí, vamos prestar atenção... Mas, poxa, na verdade, falando sério, é uma ótima notícia até do ponto de vista da reciclagem e do acúmulo de material que a gente tem, não é? Existem cidades aí no país, existem cidades, melhor dizendo, no mundo, que já não suportam o próprio lixo e vendem ou exportam o lixo para outros lugares que queiram ficar. A gente mora em São Paulo, nós temos alguns aterros sanitários com prédios de mais de 30 andares, não é isso, Alexandre? Na altura de prédios de 30 andares, não é? E os aterros sanitários, eles são um problema, assim, que a gente não quer ver, porque inclusive ficam nas nossas periferias, então é muito fácil a gente ignorar que eles existem, né? 30 andares de lixo não está diante dos seus olhos, então a gente continua consumindo lixo como se não houvesse amanhã. Tem um em Perus, né? E aí você não vê gente muito ricona morando em Perus. Nada contra a gente rica, viu? Não é isso. Mas tem um lá no fundão da Zona Leste, para lá do Jardim Nova Conquista. Eu trabalhei lá, eu lembro de toda essa discussão. O lixão vem para cá, e o que mais vem para cá? Nada. Só os caminhões que passam, só o cheiro que fica, só todo o problema de desenvolvimento e de problemas de saúde que se espalham, se alastram. É sempre assim. O lixo da cidade vai para a periferia. Como sempre, né? E você brincava aí com o planeta sacaiensis, Pedro? Mas é assim, né? Quando inventaram o plástico, estávamos tentando encontrar o problema de armazenamento. Sim. Ninguém pensou no... Como vai armazenar o armazenador, né? O armazenador. Então, depois a gente arruma um animal que come a bactéria. Não tem problema. Segura. Mas tá bom. Vamos pro tema, Alexandre? Vamos lá. E quais são as características que evoluíram nos humanos? Vida, certamente. Mas liberdade? Isso não existe na biologia. Assim como a igualdade, direitos e empresas de responsabilidade limitada, a liberdade é algo que as pessoas inventaram e que só existe em nossa imaginação. De uma perspectiva biológica, não faz sentido dizer que os humanos em sociedades democráticas são livres, ao passo que os humanos em sociedades ditatoriais não o são. E quanto à felicidade? Até o momento, as pesquisas biológicas foram incapazes de propor uma definição clara de felicidade ou uma maneira de medi-la objetivamente. A maioria dos estudos biológicos reconhece apenas a existência de prazer, que é mais facilmente definido e medido. Portanto, a vida, a liberdade e a procura da felicidade deveria ser traduzido como a vida e procura do prazer. Nós acabamos de ouvir um trecho do livro Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, do autor Yuval Noah Harari, que foi best-seller, queridinho aí de muita gente leu. Você leu esse livro, Alexandre? Só esses pedaços assim, meio soltos mesmo. Meio polêmicos, eu li, é um livro interessante. Aí você pode pensar, nossa, mas você tá lendo esse livro para usar a definição de liberdade? Exato, bagunça é com a gente mesmo, e a gente quer levar você a pensar. E para pensar a gente precisa ouvir aquilo que é diferente, senão a gente emburrece, senão a gente fica encampado tão somente num conhecimento só e de um jeito só, e a gente alcança outros conhecimentos à medida que a gente se abre a outros tipos de pensamento, não é isso, Alexandre? Sim, e o Harari aí dá uma porrada grande, porque a gente está acostumado a assumir a liberdade como uma coisa dada,
E ele mostra que não é bem assim, pelo menos do ponto de vista natural ou biológico, é muito difícil você falar em liberdade. De fato, lógico, o livro fala de uma breve história da humanidade, ele tenta resumir ali nas páginas desse livro uma breve história da humanidade, e ele sempre, a premissa dele é o ponto de vista, ou a base biológica, não é? E lógico, é verdade, do ponto de vista biológico, daquilo que é a mecânica do funcionamento da natureza e do ser humano, não há esse conceito de liberdade. Esse conceito de liberdade acaba vindo do fato de que nós pensamos. É isso, me corrija aí, você que é filósofo, né? É isso mesmo. E porque nós pensamos, a gente consegue classificar uma série de coisas, inclusive também a liberdade ou a falta dela, não é? Mas, biologicamente falando, a gente há de concordar. Aquilo que pra gente é um direito, não é? É um direito para quem pensa. Porque, biologicamente falando, esse conceito de liberdade, na verdade, é algo que não existe ou algo inócuo, né? Que não tem muito valor. Ele fala assim, que a liberdade só existe na nossa imaginação. Aí esse só existe na nossa imaginação é meio que uma pegadinha. Porque parece que está diminuindo a capacidade da imaginação, como só existir na imaginação fosse uma coisa ruim. Mas se você for pegar, por exemplo, todas as leis da natureza, todas as leis biológicas, elas só existem na nossa imaginação também. Peraí, Porque como assim? Mas lei biológica não é lei biológica? sim, mas se você, por exemplo, perguntar lá para nossa bactéria que come plástico, o que é que você está fazendo? Ela não vai saber responder. Ela simplesmente come. Ah, Somos mas nós, aí, homens, que olhamos para a bactéria, damos o nome de bactéria, olhamos para o plástico, damos o nome de plástico e atribuímos as duas coisas e dizemos: esta bactéria come plástico. Ou seja, esta lei, essa correlação, ela só existe na nossa imaginação também. aí vai. Não, concordo. Eu ia discordar. Vocês que esperam. Tem gente que escreve e fala: vocês nunca discutem, né? Vocês não sabem nos grupos de WhatsApp como é que é, né? Mas tava a ponto de discordar. Mas aí quem lê o livro sabe, ele usa a imaginação como o termo que de alguma maneira define mesmo a nossa capacidade cognitiva de entender, de pensar e de organizar as coisas. Então o termo imaginação, você tá bem aí, tá que nem o Harari aí, pensando direitinho naquilo que ele chama de imaginação e que na verdade é um processo cognitivo de conhecimento das coisas, não é? De alguma maneira, isso é ligado àquilo que a gente propôs. A liberdade, ela é fruto da consciência, não é, Alexandre? A partir do momento em que a gente tem consciência de quem a gente é e de quem a gente se coloca no mundo, a gente consegue entender ou não esses conceitos de liberdade. É isso, senhor filósofo? Eu diria que Harari é coisa boa. Olha, é coisa boníssima. Eu, pelo menos, acho, e eu já li os dois, o cara é bom. O cara é bom. E eu diria também que consciência e imaginação andam juntas. A nossa consciência, ela se utiliza da imaginação para justamente plasmar os nossos conceitos e a forma como nós vemos o mundo. E, ao mesmo tempo, a nossa imaginação, ela não se perde, não vira, como alguns místicos gostam de chamar, a louca da casa, porque a Uhum. consciência, de alguma forma, a mantém ali domada, trabalhando juntas, né? Então, uma coisa frutifica ou faz com que a outra frutifique. Agora, eu fico pensando aqui, lógico, a gente fala muito de liberdade, existem correntes políticas que usam a raiz da palavra liberdade e tudo, mas
A gente estava meio que acertando aqui o que queria conversar, e lá pelas tantas você dizia isso também, né? O conceito de liberdade, ou pelo menos o conhecimento do sujeito, do objeto liberdade, ele varia muito também do modo com o qual se vive essa liberdade. Não é um pouco de teoria do conhecimento? A gente compreende o objeto conforme a gente se aproxima dele ou não, não é isso? Sim, e no fim das contas, liberdade pode servir para tudo. Então, pode servir para tudo e às vezes o que é liberdade para um não é liberdade para outro também, porque sequer passa pela imaginação dessa pessoa viver esse tipo de liberdade. Por exemplo, vou usar exemplo aqui, a questão de classes sociais, não é? Todo mundo fala, todo mundo tem direito de ir e vir, olha, calma aí, não é? Por exemplo, essa liberdade do direito de ir e vir varia muito do lugar onde você mora, meu. E se você mora no Morumbi, por exemplo, aí de novo uso o Morumbi como um parâmetro, não é? A sua liberdade de ir vai até ali a ponta de entrada também do Paraisópolis, porque se você não tem boa entrada, você não vai entrar lá no Paraisópolis. Da porque ponte pra lá, a subida do morro é diferente. A vida é diferente da ponte pra cá. Aqui, eu morei no Heliópolis, agora tô no Ipiranga, e de vez em quando eu passo da ponte pra lá, não é? Essa semana passada eu estive, e a vida é diferente da ponte pra cá, meu. Muito diferente. Então esses conceitos de liberdade, eles mudam muito conforme o lugar que você tá também, não é? Quer queira ou quer não, esse conceito de liberdade muda sim, minha amiga, meu amigo, conforme a sua classe social. Pronto! Colocamos a questão de classe. Já arrumamos mais um motivo para nos chamarem do quê? Marxistas, comunistas, outrosistas, né, Alexandre? As listras. As listras. Você viveu, de alguma maneira, alguma experiência dessas de falta de liberdade justamente por onde vivemos, essas coisas, não? Eu digo, Pedro, que eu percebi, eu acho que esse que é a grande questão, é quando você percebe a sua falta de liberdade. Porque a gente é ingênuo desde sempre, na medida de que acha que tem liberdade. Quando você percebe que não é tão livre assim, meio que isso te joga no mundo, de fato, assim, muda o seu lugar no mundo. Então, por exemplo, uma coisa banal, e eu acho que todo mundo já viveu, você ainda criança, você quer fazer tudo, quer ter as coisas, quer ir nos lugares, mas se você não tem dinheiro, você não pode, por exemplo, ir naquele parque que você gostaria de ir, você não pode fazer a viagem que gostaria, ter aquele... O brinquedo, o produto que você almeja, e aí você percebe que, opa, o meu mundo ele está limitado por aquilo que eu posso conquistar, onde as pernas, né? Alcançam, onde né? as pernas alcançam. E aí quando você percebe isso, você olha para o seu mundo e fala, o meu mundo ele tem uma certa limitação. E não tem como você olhar para a sociedade e perceber e não perceber que outros têm algumas condições que é maior que a sua. Então, o discurso do ser livre, ele está intimamente ligado com o discurso do direito, né? Assim, o direito que eu tenho, a capacidade que eu tenho, ele vai me dizer o quão livre eu sou. O Alexandre falava dessa questão de a gente perceber que a nossa liberdade é limitada. Lógico, a gente não está falando aqui... Porque também quem tem pouco tem algumas liberdades que quem tem muito não tem, não é verdade? Por exemplo, lá no Heliópolis, onde eu estava, molecada brincava na rua todo tempo, todo instante, toda hora.
era bola, cachorro, bicicleta, todo tipo de brincadeira que muito provavelmente quem mora em lugares mais isolados e condomínios fechados vai brincar ali na sua quadra e tudo mais, mas não vai ter essa experiência de se brincar na rua. Mas também eu fico pensando, Alexandre, que as pessoas falam assim, não, todo mundo tem liberdade para escolher o que se quer. Você entende? Não, você não é assim porque você não escolheu não ser assim. Eu lembro, e aqui vou falar, o Alexandre, no dia que tomou posse na paróquia dele, lá no Parque Santa Madalena, me falou uma coisa que eu já tinha ouvido muitas vezes, mas nunca tinha identificado diretamente com esse meu irmão, né, que é meu amigo também. Ele disse ao bispo, olha, quem está tomando posse aqui, como pároco na paróquia Santa Madalena, é um sobrevivente. É um sobrevivente. E eu fiquei pensando quantos amigos... E ele disse isso, né? Quantos amigos meus não chegaram a esse tanto de vida? E eu pensei eu também, né? Porque nasci na periferia, sim, cresci na periferia. Quantos meus não conseguiram chegar numa faculdade? Quantos meus não conseguiram viver uma vida como eu vivia? É lógico, aí você pode dizer, mas saíram do mesmo lugar. Não, cara, a gente não saiu do mesmo lugar. Não saiu. Mesmo eu e o Alexandre, as nossas famílias são muito diferentes e de perspectivas muito diferentes. E os bairros também têm suas peculiaridades. Exato, totalmente diferentes, mas ainda assim, eu fico pensando quais... E não dá para saber quais escolhas eu fiz ou deixei de fazer que eu cheguei aonde eu estou aqui. Porque a vida não é de determinismos, não é, Alexandre? Mas também há essa questão das escolhas. Eu sei que eu já estou falando pra caramba, mas essa questão das escolhas, elas não são tão simples assim. O Alexandre vai vir um dia comer na minha casa, eu vou falar, Alexandre, quer croissant? É lógico que ele vai falar, eu quero croissant, mas eu não tenho croissant para oferecer a ele. Como é que eu vou oferecer alguma coisa que eu não tenho? Então a gente acha, as escolhas são fáceis. As escolhas são fáceis se elas estão diante dos olhos. E nem sempre elas estão, ou às vezes elas não são mostradas como deveriam ser mostradas, não é, Alexandre? Pelo menos eu penso assim. Sim. E aí é que tá, né? Por isso que o ser livre e o ser consciente caminham juntos. Porque na medida de que você vê as possibilidades, aquilo que você pode escolher, e você tem consciência desse leque, mesmo que seja uma coisa ou outra, você pode então ser livre naquilo que você escolhe. Se você não consegue enxergar isso, você não está consciente, você sim está sendo conduzido e aí você não é livre, né? Eu tinha um amigo que curte, né? Eu acho que ainda, mas isso era quando a gente era jovem. Ele curtia RPG e ele falava assim, no RPG é assim, se você tem a escolha de morrer sendo esfaqueado e morrer numa explosão, então escolha morrer numa explosão, numa saída grandiosa do jogo. E pra mim é um exemplo fantástico de liberdade, porque assim, existe algumas escolhas que elas são que você toma já previamente, né, Pedro? Então, lógico. Por exemplo, isso para nós que somos religiosos, isso é muito forte. Então, a nossa crença nos coloca uma série de escolhas que elas já vêm atreladas com aquilo que a gente crê. E isso não nos torna presos a essa crença, mas ao contrário, essa crença é que nos ajuda a escolher as coisas numa outra perspectiva, sempre de não você se prender a simplesmente as escolhas, mas aquilo que você tem como pressuposto do que você é. E assim, eu entendo isso que você diz, eu falo por mim, não é? Meus pais sempre foram religiosos, então a questão da fé não é que foi uma escolha, eu poderia escolher ou não, mas parte da minha escolha de vida veio do modo com o qual eu vivia ali com os meus pais, não é?
A escolha de estudar ou não veio um pouco pelos incentivos. De alguma maneira, as nossas escolhas, pelo menos as de quando a gente é criança, jovem, ali no início da vida adulta, elas ainda são condicionadas pelas escolhas dos outros, não é? Pela a nossa liberdade, o modo com o qual a gente vai gozar dessa liberdade, ela vem também do modo com o qual a gente viveu a nossa liberdade ali no seio familiar. Por isso que eu falo, a gente está falando aqui de liberdade e escolha, não é? Eu sou muito grato, porque lá em casa eu tive quem me guiasse para boas escolhas. Mas a gente precisa entender que nem sempre é assim e que cada caso é um caso, não é, Alexandre? Eu Pode conheço crer. gente, por exemplo, da minha turma, que, cara, o moleque ou a menina não tinha outra escolha senão ser, Justamente. de ser quem era, não é? Ou a menina que queria ser destacada pela beleza física, porque era o único jeito que ela tinha de ter alguma identidade, ou o cara que na porrada queria se destacar porque era o único jeito que ele encontraria para ser alguém, já que não conseguia ter ali alguma identidade, ou seja, quer queira ou quer não, a liberdade das escolhas que a gente faz, mesmo o moleque, e olha, não vai dizer que o moleque faz plena consciência ou com plena consciência as suas escolhas, porque você e eu digo eu e a maioria das pessoas que ouvem, veja você quem você era com 13, 14, 12 anos e veja quem você é hoje. A gente não pode tentar colocar todo mundo no mesmo parâmetro, não é verdade? Mas a nossa liberdade, ela também vem do jeito com o qual a gente foi ensinado a viver essa liberdade e a fazer as nossas escolhas, e que tem gente que infelizmente não teve a oportunidade de escolher bem porque talvez não foi colocado diante dela boas escolhas, não é? Para viver essa liberdade. E com a consciência mal formada, é lógico que também não vai fazer as melhores escolhas e vão fazer escolhas quase que biológicas. Aí a gente Sim, volta para o muitas começo, né? vezes, muitas vezes. Quase que biológicas, instintivas, e não por algum pensamento, por alguma consciência. E eu diria, Pedro, que é o bonito da natureza humana está em justamente essa capacidade de evolução da nossa consciência. Então, na medida que nós vamos crescendo enquanto ser humano, amadurecendo, as nossas escolhas, né, ela vai se tornando mais refinada, né? Então, e quantas vezes você olha para o seu passado e diz assim: olha, se eu soubesse das coisas agora como eu sabia lá, eu não tinha feito esta ou aquela escolha, né? E isso é bonito, né? Eu acho que a gente tem que olhar isso de uma maneira positiva, na medida de que você continua treinando essa sua capacidade de olhar o mundo de um ponto de vista diferente. A questão é, se você consegue enxergar a limitação das situações, então você de fato entendeu a questão da liberdade e mais, que de alguma forma isso interfere também nas nossas relações humanas. Isso significa que, primeiro, você tem que ajudar as pessoas, né? Nós, enquanto sociedade, devemos ajudar a que todos tenham capacidade de evoluir a sua consciência, de crescer o seu nível de consciência. Por isso é tão importante a educação. E outra, nesta medida, a gente pode falar o bom e velho jargão: a minha liberdade termina quando começa a do outro. Ô Alexandre, uma outra coisa que eu acho que vale a pena, não tem como não falar de como esse termo liberdade entrou na questão de definição política, não é? Hoje a gente ouve falar aí de libertarianismo e a gente ouve falar de liberalismo.
Como algumas vertentes, e aqui a gente não vai falar lado político, né? A gente vai ser mó chapa branca. Mas na verdade a gente não quer dar palco, não é verdade, Alexandre? E porque de alguma forma também a gente concorda com um lado e com o outro, né, Pedro? Pois e a gente não é isentão, não, muito pelo contrário. Se você ouve e presta bem atenção na gente, a gente não é isentão, não. Mas a gente não tá com muita paciência pra polêmica, não nesse sentido, né, Alexandre? Não, e a gente tá aqui querendo fazer uma apologia à liberdade. Exato. Verdadeira liberdade, não liberdade imposta, né? Uma liberdade que seja conquistada, que seja fruto de uma consciência pensada. E o que a gente mais vê hoje é tanto quem se diz liberal, tanto quem se diz libertário, que é quase uma coisa que imposta, não é? Não é uma liberdade conquistada ou ganha por sedução. É quase uma liberdade. Olha, a gente quer que você viva esse meio de liberdade. Toma aqui, goela abaixo, não é? Virou uma maluquice. E é um contrassenso isso, que a palavra liberdade, que ajuda ali dar suporte para visões políticas, de alguma maneira tem entrado numa questão tão impositiva, né, Alexandre? Eu acho engraçado que os libertários criticam os liberais como quem diz assim: vocês querem a liberdade para fazerem o que quiserem e só vocês fazerem. E os liberais dizem: vocês libertários querem simplesmente impor essa liberdade para todos sem que cada um faça por merecer a sua liberdade. Ou seja, no fim, os discursos se tocam, né? E a gente tá defendendo a mesma coisa, mas antagonizando. Muito, muito. E é engraçado como na raiz essa questão ela seduz, não é, Alexandre? Que durante uma época da minha vida, e eu não tenho vergonha de dizer isso, não é? Eu achava que era um pouco libertário, né? Eu falava, bom, pelo termo ali, por uma coisa ou outra, você vê uma proposta, você analisa mais rasamente, né? Você vê ali, você fala, pô, legal, dá para se definir assim. Mas hoje em dia não dá, nem de um jeito e nem de outro, não é? Não é que a gente está querendo dizer aqui como você deve se definir politicamente, essa é uma questão da sua consciência, da sua ética e tudo mais. Mas veja, aqueles que abraçam tanto um lado quanto o outro, de alguma maneira convergem e divergem em pontos exatamente convergentes para um e divergente para outro, se é que eu me fiz entender, né? Nada que uma cerveja não faça entender. Rapaz, olha só, eu tô precisado. Porque assim, veja, há um lado de um espectro político, não é? Que se julga liberal, não é? Mas, pelo menos eu vejo aqui no Brasil, é um liberalismo, mas nem tanto, não é? É um liberalismo impositivo, é um liberalismo com algumas pautas que não são liberais de verdade. Então você fala de um liberalismo pretensamente econômico, mas que não se estende às outras coisas. E a raiz dali deveria ser um liberalismo mais radical, vamos assim dizer. E há, como você disse, o libertarianismo, a galera que se julga mais libertária, que por um outro lado é bem libertária mesmo, mas ao mesmo tempo, volto a dizer, querem empurrar isso goela abaixo, né? E eu tava pensando aqui... E aí você consegue, antes do Alexandre... Aí você consegue um pouco também identificar, né? O que a gente tá falando. E eu particularmente, Pedro, eu penso que a liberdade é primeiro uma meta, né? Assim, você tem que querer ser livre. Então, enquanto você não tem esse estalo de que a liberdade ela sempre pode ser cada vez maior, você de fato não é livre. Se a liberdade ela vem dada, você não a valoriza, entendeu? Agora, Pedro, eu acho interessante também um outro aspecto
da liberdade, nesses termos que nós estamos colocando, como fruto da consciência e ao mesmo tempo vinculada à ética, que ser livre significa você se atrelar a alguns valores, não é? Sim. Você só pode falar de ética na medida de que você se deixa determinar de alguma maneira por por certos nortes aí na sua vida, né? E aí, isso é interessante, porque chega um momento que você se torna livre, de fato, quando você se deixa guiar, você se deixa pautar, né? Ou seja, quando você, de alguma maneira, limita essa sua vontade e o seu estar no mundo, né? Você direciona o seu estar no mundo de alguma maneira. E aí, a gente pode lembrar de Jesus Cristo quando diz: conheceis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade, né? Que ele Conhecereis a fala, verdade e ela vos libertará. ele fala num futuro aí. Porque, na verdade, Jesus Cristo diz algo que é muito particular para nós. Quando a gente encontra a nossa verdade, ou pelo menos para nós que cremos ali, aquilo que é verdade basilar, né? Verdade importante, todo o resto se torna um pouco relativo, né? Todo o resto, algumas coisas ganham mais valor quando a gente descobre pelo menos na verdade de fé, uma verdade, e algumas outras coisas perdem o valor. E baseado nisso, isso se torna libertador, não é, Alexandre? Vou dar um exemplo bem besta aqui, mas, por exemplo, eu cortei muito o açúcar da minha dieta, não é? Eu como muito pouco açúcar. E eu descobri um outro mundo, um outro paladar, uma outra vida sem açúcar. A partir do momento em que eu me livrei disso, isso se tornou libertador para mim em descobrir outros sabores e outros paladares e tudo mais. Quem para de fumar, por exemplo, não é? Descobre uma verdade, a verdade do paladar e da vida sem nicotina. E isso também é libertador. Viajei, Alexandre, você acha? Eu não sou filósofo, né? Eu sempre penso por correlações, né? Foi Mas perfeito. é libertador justamente nisso, não é? Perfeito. E eu fiquei pensando aqui, enquanto você dava esses exemplos gastronômicos aí, Minha cara. Meu irmão. degustativos, eu tava lembrando, assim, das mães, né? Uma mulher que um belo dia percebe: eu sou mãe, essa pessoa saiu de mim, depende de mim. Como pode o amor ao mesmo tempo te trazer assim tão vinculado a uma pessoa e ao mesmo tempo você se sentir tão livre porque você descobriu que você é Pois e é. você se sente feliz e é capaz de qualquer coisa por essa pessoa porque você encontra a sua razão de ser em fazer aquela pessoa feliz. Aí são algumas liberdades no sentido de talvez o contrário aí do que você disse, que te determina, mas de um ponto de vista positivo, né? Sim, sim. Porque, eu digo dessas questões libertadoras, não é? De quando você conhece uma verdade e vai à frente. Para mim, eu fiz algumas experiências muito bonitas nesse sentido. Algumas libertações eu ainda preciso ter, não é? Algumas liberdades eu ainda preciso conhecer, ou melhor dizendo, me livrar ou caminhar à frente. Mas isso é um processo, né? À medida em que a gente vai mergulhando na verdade, a gente vai conhecendo, vai ganhando outras liberdades, ou sonhando com algumas liberdades que a gente gostaria de viver, mas ainda não tem a possibilidade. Mas eu vejo por mim, assim, e como algumas liberdades, elas também vêm conforme a maturidade.
conforme a gente vai caminhando, né, Alexandre? Sim. Algumas coisas que me preocupavam, que me eram extremamente escravizantes em outros tempos, hoje em dia não me escravizam mais em nada. Eu vejo, por exemplo, algumas preocupações e coisas que me tiravam do sério no início de vida de padre, e passar por esses sofrimentos e mergulhar na verdade e ganhar maturidade, como isso foi libertador, porque hoje são coisas que com certeza não me estressam, não é? E eu vejo às vezes irmãos com o mesmo tempo, ou mais tempo que eu de padres, passando por estresses que eu falo, olha, isso aí eu acho que não vale a pena gastar tanto. É tão libertador à medida que a gente vai mergulhando na verdade de fé também, mas em algumas verdades de vida, até na relação com o próximo, que a gente consegue viver esse processo libertador de não se deixar abalar ou não deixar o barco tombar ou ficar em mar revolto, justamente porque a gente consegue enxergar as coisas a partir de outros pontos de vista, ou a experiência de vida, não que eu seja mega experiente, muito pelo contrário, não é? Mas o empirismo, né? As experiências que a gente vai passando vão tornando a gente muito mais próximos à verdade e consequentemente, algumas verdades da vida, né? E consequentemente vão deixando a gente também muito mais livres, de modo que nem tudo faz com que a gente perca o prumo, perca a paz ou perca o sono, por exemplo. Apesar de que eu vou continuar falando mais um pouco, eu até te cortei antes de você falar, pouca coisa me tira o sono, e quando eu fico muito preocupado eu durmo pra caramba, isso Deus me deu de dom, viu? E eu só diria, Pedro, que essa capacidade de desprendimento que eu penso que partilho com você isso também. Consigo fazer essa leitura da minha história hoje já, de que eu consegui dar passos também de desprendimento, na medida de que esse desprendimento só acontece a partir do amor mesmo, do doar-se, né? Então, verdade, caridade é que leva à liberdade, no sentido de que, na medida de que você exercita esse desprendimento como um dar ao outro ou uma tentativa de tentar com que a vida do outro seja melhor, então existe um ganho, né? Você não está só deixando uma coisa de lado porque você está preocupado consigo mesmo, mas porque você entende que na medida de que se abstém desta coisa, você está ganhando outra coisa em troca, e para os outros isso também é positivo. Então, assim, é uma liberdade crescente não só para nós, mas também para os que convivem conosco. Então, esse é um outro passo a ser dado. E mais uma vez a gente termina uma conversa, dessa vez sobre liberdade e consciência. É lógico, você recebe esse programa todo editadinho, bonitinho, mas se você soubesse o trabalho que foi gravar esse bendito programa, isso, olha, não cabe num gibi. A gente já está gravando, acho que a gente pode dizer, né? Sim. Há quase 2 horas a gente grava, mas a gente usa uma ferramenta muito boa chamada Skype, que ajuda bastante a gente, e hoje ajudou bastante, ainda mais, olha, agora mesmo quando eu tô gravando, tá passando uma ambulância aqui. Olha, a gente faz a procissão com o santo que a gente tem na sacristia, e hoje foi difícil fazer essa procissão, não foi, Alexandre? Nós queremos não agradecer às operadoras de telefonia. Não gostaríamos. Olha, eu vou dizer a vocês, quando eu morava no Heliópolis, eu tinha uma baita internet, e olha, é internet legal, viu? Não é gato, não. Chegava uma internet boa porque alguém se prontificou a puxar um link de internet e distribuir lá dentro. Eu moro agora no Ipiranga, para ser mais específico, na Paróquia Imaculada Conceição, num dos lugares mais conhecidos de Ipiranga. A internet aqui é sofrível.
sofrível. Não e chore por isso a gente vai e volta. Egito, Pedro Luiz. Não, o que eu tô dizendo, esses dias eu tava conversando com uma amiga lá do Heliópolis e eu falava, olha, vocês têm internet boa aí, porque lá no lugar que é, né, mais nobre, a internet, olha, de chorar. Hoje a gente chorou, lágrimas de sangue pra gravar esse bendito programa. Mas a gente queria agradecer muito você que nos ouve, você da Rádio 9 de Julho pelo carinho, por deixar a gente entrar na sua casa aí no domingão, logo depois do almoço ou durante o almoço, mas agradecer também, sobretudo, porque o nosso projeto é originariamente, melhor falando, para a internet, e a gente agradece aí a galera que ouve na internet, que interage bastante com a gente, não é, Alexandre? Sim, descobrimos que são mais de 9, né, Pedro? Pois é, a gente, olha, caiu do cavalo, nós temos mais do que 9 ouvintes, na verdade, pelo que a gente percebeu, a gente já tá chegando aí na casa dos 22, o que já é alguma coisa grande, né? Então a gente quer agradecer aí os nossos 22 ouvintes que respondem às enquetes. Olha, melhor dizendo, a última enquete, Alexandre, a gente teve 34 respostas, ou seja, de 22 a gente já tem agora 34 ouvintes, então a gente quer agradecer os nossos 34 ouvintes da internet que fazem com que a gente pague servidor, não é, Alexandre? Sim. E consiga fazer com que esse programa chegue a todo mundo. Ô Pedro, eu acho que eu nem te falei isso, eu tava lá olhando as métricas do servidor, tem gente ouvindo a gente no Canadá, em Portugal, e é mesmo? Olha, seja lá quem for... E se você ouvir mais de uma vez, opa, nosso olá aí, né? Tinha ouvinte russo também. Obrigado, Zangief, você que baixa aí na Rússia. A gente quer agradecer todo mundo. E a gente queria dar aqui o resultado, eu acho que vale a pena, da enquete lá do cara da cantina. Lembra, Alexandre? Opa, fala aí. Então, foram sugeridos aqui Humberto Martins, Armando Bogos, aquele rapaz lá que eu não me lembro, que é todo famosão lá, como é o nome dele? Matheus Nastergalli, e por fim um cara chamado Chico Dias, que foi sugestão da nossa ouvinte Renata Moraes. E adivinha? Ganhou o tal do Chico Dias, não é? Foi eleito o cara da cantina, então, pra gente não ficar com o assunto aí aberto, a gente gostaria de dizer que foi confirmado, então, no elenco do filme Depressa Pega a Arma Madalena, que nem é esse o nome. Chico Dias passa lá no DP que o papel tá garantido. Leva a carteira no RH que já passou até pela experiência, né? Mas a gente gostaria de agradecer muito a turma que curte aí a página Uma Conversa, continue espalhando a palavra, é lá que a gente se comunica basicamente também com os ouvintes, chega bastante gente também pela rádio, é lógico, mas a gente gostaria de agradecer muito a sua audiência e que você faz isso com liberdade, não é? Você livremente escolhe... ouvir esse programa por sua conta e risco, não é isso, Alexandre? Sim, e gostaríamos também de que você livremente, mas atendendo a nossa coação, mande um e-mail para nós no conversaconosco@gmail.com. Também, se você quer estender um pouco o assunto, sugerir temas, também criticar, por que não? Você é livre para isso e nós estamos aqui para continuar estabelecendo essa conversa que quer ser de mão dupla. Nós falamos aqui, mas também queremos te ouvir. Sim, sim. Então logo a gente vai gravar um programa com a leitura de comentários, das cartinhas, não é verdade, Alexandre? Mas só deixar específico já, e aqui a gente termina, a gente vai ler a partir do primeiro programa que foi para a rádio, para também facilitar com o ouvinte da Rádio 9 de Julho que nos acompanha
depois de uma caminhada, né? Como a gente disse lá no primeiro programa, a gente já vinha fazendo isso antes de chegar na rádio, mas a próxima leitura de comentários a gente vai fazer baseado também nos programas que a gente foi no ar na rádio. Eu fico por aqui, até semana que vem. Obrigado pela sua paciência e use bem a sua liberdade, use para que o outro também possa vivê-la. Nossa, falei bonito, hein? Bonito, como sempre, Pedro Luiz. Um abraço, tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.